Fala galera, bom, eu troquei a câmera de lugar, na verdade eu subi um pouco ela. Então, se não tiver ficado bom, vocês me falam, tá? Que essa é uma tentativa. Bom, rolou mais um episódio de American Horror Story Roanoke, e na minha opinião, esse foi o melhor episódio da temporada por enquanto. Pra mim foi um episódio com maior quantidade de coisas acontecendo, e não foram tipo coisas aleatórias, foram coisas legais. Então eu vou tentar enumerar aqui quais foram as principais coisas que aconteceram, e também vou dar uma explicada pra vocês numa coisa que eu achei que deveria ter sido um pouquinho mais explicada na série, mas que não foi. Então pra quem não conhece essa história, enfim, que também foi uma história real que American Horror Story usou, eu vou estar dando uma explicada pra vocês entenderem um pouco melhor ali a origem do personagem da Lady Gaga. Bom, a primeira coisa que rolou foi que foi contada mais uma história que aconteceu na casa em que a Shelby mora hoje em dia. E toda vez que eu vou falar do casal, eu vou falar Shelby, porque se não estiver falando o nome dos dois, ou tipo, o casal, eu acho meio confuso. Então a Shelby tá inclusa no casal. Então quando eu falo Shelby, eu automaticamente estou dizendo casal, tá bom? Então a gente fica esclarecido nesse momento. Então tá bom. Bom, foi contada mais uma história que aconteceu na casa, que foi aquela família de Taiwan que se mudou pra lá e eles só gostavam de falar inglês, não falavam a língua deles, até que rolou aquela parada que a menina foi subir a escada, e aí o cara com a cabeça de porco apareceu, empurrou a menina de escada abaixo. Enfim, no final de tudo deu merda pra todo mundo da família, o que aparentemente acontece com todas as pessoas que moram nessa casa. O personagem de Dennis O'Hare também foi um pouco mais mostrado, eu achei que ele ia acabar ficando ali só na parte das fitas e não aparecer muito bem na série, mas ele acabou aparecendo realmente, ele saiu das fitas e veio pra casa na vida real. De acordo com ele, na verdade, ele foi um dos proprietários da casa e manteve a casa comprada por ele durante muito tempo sem alugar ela pra ninguém, pra não correr o risco de outras pessoas irem pra casa. Só que ele acabou meio que perdendo a casa foi pra leilão e aí aconteceu que a Shelby e o marido compraram a casa e ele não teve como impedir, enfim, dessa vez de alguém morar lá. Então ele foi pessoalmente até a casa poder passar as instruções pra eles do que eles devem, o que eles não devem fazer e tentar explicar um pouco melhor com o que eles estão lidando ali. Vocês lembram que no último vídeo que eu fiz eu falei que a American Horror Story Roanoke ia explicar a origem da família dos Mott, que era aquela família da quarta temporada de Freak Show que tinha o Dandy, enfim. Esse ex-proprietário da casa nesse episódio então contou que na verdade os Mott foram as pessoas que construíram originalmente aquela casa em que a Shelby mora hoje em dia. Então assim, eu não sei se ainda vai ser mais explorada essa origem da família, se eles ainda vão falar, enfim, a respeito de quem eram, de fato, essas pessoas, ou simplesmente vai deixar ali em aberto dizendo só que, enfim, os Mott construíram a casa. Não deixa de ser uma conexão, de certa forma explicou o link que eles queriam fazer entre Freak Show e Roanoke no sentido ali da família do Dandy. Eu não sei se eles vão falar mais alguma coisa, mas pode ser que não. Então, enfim, caso que alguém não tenha captado esse link que foi feito, tá? Ele foi feito. Bom, a palavra croatoan, que eu tinha falado que deveria ser bem recorrente nessa temporada, de acordo com toda a história ali da colônia Roanoke, ela acabou sendo dita algumas vezes. Aqueles dois meninos que foram encontrados mamando no porco chegaram a gritar ela no centro lá de reabilitação que eles estavam, e dessa vez também foi falado mais algumas vezes no episódio. Esse mesmo ex-proprietário da casa também explicou que é uma palavra ligada à magia negra e que, enfim, tem um poder muito grande, por isso quando ele fala para esses espíritos ele consegue, de certa forma, intimidar eles, porque é uma palavra que tem um poder muito grande. Mas eu achei legal que apesar da série querer dar essa definição a Croatoan, eles também não tiraram, enfim, toda a parte ali que realmente foi real, de que Croatoan era uma região ali perto de onde ficava a colônia Roanoke, e que quando John White chegou, ele chegou, enfim, a tentar ir para esse lugar para ver se a colônia tinha se mudado para lá, e que por isso eles teriam deixado essa mensagem na colônia. E o que acabou não sendo verdade, ou pelo menos, né, ele não encontrou ninguém lá. Algumas outras coisas que foram explicadas é que, por exemplo, todas as vítimas da Butcher, de certa forma, ficam presas ao terreno da casa, o que eu já estava esperando que tivesse alguma coisa assim, porque desde a primeira temporada de American Horror Story, que eles vêm criando essa, enfim, essa mitologia própria de que todo mundo que morre no local ali onde é passado aquela temporada, meio que, de certa forma, fica preso àquele lugar. Foi assim em Murder House, em Hotel tiveram alguns momentos assim também. Em Freak Show eu não lembro se teve algum link dessa forma. Mas de qualquer forma no final teve aquele, enfim, aquele pós-vida em que todos eles viviam dentro do circo. Então acho que é uma coisa meio que recorrente em American Horror Story, que quando você morre em certo lugar você fica preso, vinculado àquele lugar. Também foi explicado quem era Priscila, muitas pessoas estavam especulando que Priscila ia ser Thaisa Farmiga. Cheguei até a ter uma leve taquicardia durante alguns dias pensando nessa possibilidade. Mas aí aconteceu que não era Thaís Formiga, graças a Deus. E Priscila, na verdade, é uma criança. Ela foi sacrificada pela Butcher quando a Butcher foi instruída ali, né, de que, e prometida de que se ela sacrificasse pessoas, ela conseguiria trazer de volta, enfim, coisas boas à colônia, porque eles estavam passando fome, cheios de doenças. Então ela se apoiou muito numa magia que foi apresentada para ela, numa possibilidade de salvar o povo dela, de que, enfim, performando esses sacrifícios ali, eles conseguiriam trazer estabilidade
de volta para a colônia. E a Priscila foi uma das vítimas desse sacrifício, portanto ela foi sacrificada criança e o espírito dela permanece criança, porque os espíritos não envelhecem. Bom, vamos agora à personagem da Lady Gaga, que foi basicamente o foco principal desse episódio. Eu vou explicar para vocês exatamente a origem ali do personagem para quem não conseguiu entender, ou para quem realmente não tinha esse conhecimento, porque a série não falou especificamente disso, apesar de ter citado esse povo. Bom, vamos começar pelo fato de que a personagem da Lady Gaga não tem um nome ainda, eles não deram o nome dela especificamente, então eu vou chamar ela de Lady Gaga. A Lady Gaga na série ela foi citada como descendente dos druidas. Eu vou explicar para vocês primeiro o que são os druidas, para que vocês possam entender porque ela é da forma que ela é. Existiu muito antes do cristianismo o povo celta, que era um povo pagão, e que vocês provavelmente já ouviram falar no povo celta. Os druidas, eles eram uma vertente, uma parte do povo celta. Eles eram celtas normais, só que celtas que eram escolhidos para ir para um centro de aprendizado druida, onde eles recebiam alguns conhecimentos que o povo celta, no geral, não tinha. Esses conhecimentos eram, no geral, conhecimentos jurídicos e filosóficos, e os druidas eram, enfim, uma parte muito respeitada da comunidade celta por eles terem esse conhecimento que a grande maioria das pessoas não tinha. Alguns relatos trazem os druidas como sacerdotes. Os sacerdotes, na realidade, são mediadores entre os deuses e os humanos. Os druidas, eles não eram sacerdotes, porque eles não eram mediadores de nada. Eles não eram considerados um link entre o sobrenatural e o natural. Eles simplesmente instruíam e organizavam os rituais, mas eles, de forma nenhuma, eram considerados pessoas que tinham uma conexão direta com o divino. Eles não tinham essa característica. Eles simplesmente eram pessoas que, por terem esses conhecimentos todos que eu disse para vocês, eles tinham, enfim, o cargo ali também de estar organizando os rituais. Infelizmente, todos os relatos sobre o que especificamente era aprendido pelos druidas acabou sendo destruído pelo tempo e até hoje ninguém sabe exatamente o que eles aprendiam. Sabe-se que era nesse tipo de área que eu falei para vocês por outros relatos do povo celta, mas especificamente sobre os druidas tem muito pouca coisa, foi basicamente tudo destruído ou perdido com o tempo, então não tem tanta coisa assim para ser falada a respeito deles, tirando o que foi deduzido de outros relatos que foram encontrados sobre o povo. Vários relatos sobre o povo celta mostram que realmente eles faziam rituais envolvendo sacrifício humano, né? Enfim, e muitas vezes incluía canibalismo. A parte do canibalismo, apesar de soar um pouco brutal para o povo celta, não era uma coisa tão brutal assim, porque tem muito relato de que os celtas realmente comiam os mais fortes do povo ali quando eles morriam, achando que essas características e as qualidades da pessoa que eles estavam comendo passaria para eles. Então, por exemplo, se um guerreiro muito forte morria, era comum do povo celta, de outros guerreiros se alimentarem daquele guerreiro para que aquelas características e qualidades fossem passadas para eles. Porém, o povo druida, especificamente, aparentemente não participava da parte do canibalismo, e, enfim, eles simplesmente conduziam ali os rituais. Na série foi dito que a Lady Gaga ela é descendente do povo druida, portanto ela carrega consigo alguns desses conhecimentos. Ela foi trazida para o Novo Mundo, né, hoje em dia Estados Unidos, meio que não sem querer, porque ela entrou no barco porque ela quis, mas ela acabou sendo descoberta, não era para ela ter sido trazida. E como estava naquela época ainda, enfim, de oposição entre cristianismo e paganismo, tudo que não era cristão era considerado heresia, portanto era considerado bruxaria, portanto eles queimavam as pessoas vivas. E a Lady Gaga então foi colocada numa prisão ali temporária para que ela pudesse posteriormente ser queimada. Ela consegue escapar da prisão, mata todos os guardas e vai morar na floresta. Pelo que eu entendi, ela começa a colocar em prática todo o conhecimento que ela adquiriu do povo druida e povo celta e mistura isso um pouco com o que ela já viveu ali no mundo novo e acaba virando ali um mix de conhecimentos antigos com conhecimentos novos, se tornando então uma feiticeira, bruxa, chamem de como vocês quiserem chamar, muito poderosa. Ela então entra em contato com a colônia Roanoke, onde ela consegue convencer a Butcher de que aqueles conhecimentos e aqueles princípios, enfim, técnicas dela, funcionam e que com isso ela conseguiria salvar a colônia. Ela, depois de criar uma grande desavença ali na colônia entre a Butcher, que, enfim, era cristã, e todas as pessoas da colônia que eram cristãs, e ela, que era pagã, e como a Butcher ela foi deixada como líder, o fato dela estar seguindo uma outra religião mais antiga que a dela, na cabeça das pessoas da colônia, era uma grande heresia, um grande desrespeito a todos os, enfim, princípios cristãos que eles cresceram aprendendo. Então ela cria uma grande briga entre a líder da colônia e todos os membros da colônia. E convence então a Butcher que se ela sacrificasse todas as pessoas da colônia, ela conseguiria então que todas elas fossem, enfim, servissem ela para sempre e virassem pseudo-escravos da Butcher. A Butcher então vai e sacrifica todos da colônia, e por isso eles todos passam a servir ela durante toda a eternidade, e quando ela vai lá atacar a casa da Shelby, por isso tem aquela galera toda atrás dela. Mas no final de tudo, quem realmente é a mente por trás disso tudo, e quem na teoria ali é o top de poder de toda essa galera que tem abaixo,
é a Lady Gaga, que foi a feiticeira que, enfim, manipulou todo mundo para que chegasse no que chegou hoje em dia. Para terminar a tragédia, o Cricket conseguiu oferecer o marido da Shelby para Lady Gaga e ela agora acha que ele é de certa forma propriedade dela. E ainda vai rolar muita treta daí pra frente em relação a isso, vocês podem ter certeza. Bom, constatações pessoais sobre o episódio, eu gostei muito, achei um episódio muito movimentado, achei um episódio muito bem feito, com, enfim, conexões legais, explicações muito boas. Eu adorei o personagem da Lady Gaga, achei que finalmente deram um personagem bom pra ela, porque vocês sabem que eu particularmente não gostei nem um pouco da Condessa, achei um personagem absurdamente sem conteúdo, e não culpei a Lady Gaga por eu não ter gostado do personagem, porque realmente eu acho que ela fez o que ela podia ali em relação àquilo, mas era um personagem muito vazio. Esse personagem, em um episódio, ele já, enfim, deu muito mais coisa pra construir em cima dele do que a Condessa deu durante toda a temporada. Então eu tô realmente esperando muito, muito desse personagem. Eu acho que ela vai protagonizar cenas muito boas. E acho que essa temporada tem conteúdo pra fazer muita coisa boa e ter muita cena boa. Não sei se vai ser a melhor temporada, porque vocês sabem que eu amo Asylum e eu acho muito difícil que qualquer coisa supere Asylum. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Dá joinha no vídeo se você gostou. Compartilha com quem ainda não conhece também, né? Porque às vezes a pessoa não conhece o canal maravilhoso. Vou estar deixando aqui embaixo todas as redes sociais da série também, pra vocês poderem seguir lá, se inscreverem e ficarem sabendo também das notícias mais rápido. Também tá aqui embaixo o link do meu canal. Não esquece de se inscrever lá, eu faço vídeos como esse, só que sobre outros assuntos não relacionados a American Horror Story. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.